Olá, queridos amigos. Eu quero convidar você a estudar a Bíblia comigo mais uma vez. Eu quero que você pare um pouquinho o que esteja fazendo aí, né? Uns minutos. Esses minutos são sagrados, porque você vai estar ouvindo a mensagem de Deus, vai estar aprendendo, onde você pode colocar sua vida em dia com Deus, vendo aonde você está falhando, aonde nós falhamos, aonde nós precisamos melhorar, né? E se acertarmos com Deus. É a melhor forma, né, de aprender é o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Queridos, eu vou fazer 2 vídeos. Eu peço a você que você assista o próximo vídeo, que ele é a sequência desse daqui, porque o tema é muito grande. E mesmo assim não vai dar para se falar tudo, né? Então a gente vai tentar resumir aqui um pouco. Mas peço você com carinho, assista os vídeos. Vou tentar fazer em 2, mas se não der, vai ter um terceiro. Mas eu acredito que vai dar para fazer em 2 vídeos, tá certo? Para não ficar muito longo, né? Quero começar este estudo falando sobre o tema a lei de Deus. Nós vamos falar sobre a lei de Deus. Então, assim, há muita controvérsia, há muitas religiões, não vou citar nome, não estou indo contra ninguém, quero que você me entenda e me perdoa, né? E só que tem muitas pessoas que seguem mandamentos de homem. Nós devemos seguir os mandamentos de Deus porque é bíblico e nós vamos ver que não foi mudado. Então eu quero que você preste muita atenção. Eu vou usar aqui o exemplo da história de Daniel. A história de Daniel, porque conta aqui sobre alguns reis, né, que fizeram algumas leis, nós vamos estar vendo aqui, que eles não puderam revogar, não puderam anular. Então por que a lei de Deus foi anulada? Muitos falam, né? Será que Deus seria inferior à lei desses homens, que eles não puderam revogar, e a de Deus pode revogar? Deus seria menos injusto do que esses homens? Você está prestando atenção? Então, se Deus é o Todo-Poderoso, você acha que ele ia dar um mau exemplo desse, de fazer uma lei e mudar ela? E o próprio homem fez leis e não pôde mudar? Você vai ver o porquê que não pôde mudar, quem que foi, eu vou explicar aqui agora. Tá? Então, assim, toma cuidado, porque as leis que foram mudadas foram por homens e por homens pecadores. Homens que mudaram a lei para o seu benefício próprio. Deus ele fez uma lei, ela é perfeita e ela vale para todos. Nós vamos ser salvos pelo mesmo motivo, pelo mesmo procedimento, pela mesma lei, tanto lá de Adão até o último ser, até Jesus voltar. Eu digo sempre isso, se Jesus fizesse outra lei no Novo Testamento para sermos salvos agora, diferente do Velho Testamento, muitos iam poder acusar Jesus, tipo, Senhor, mas a lei do Velho Testamento que eles foram salvos é melhor do que a nossa, foi mais fácil. Jesus aí ia ter um problema, né? Então ele vai salvar todo mundo pelo mesmo requisito, para ninguém ter discussão nenhuma. Nós vamos ser salvos pelo mesmo espelho que a lei não salva ninguém, nós vamos ver isso, mas ela mostra o pecado. Se a lei fosse anulada, não tem mais pecado. Então eu posso matar, roubar, né? Não, mas por que então que obedece um pouco da lei e tiraram um pouco? Tiraram a lei que atrapalhava então a sua vida aqui na Terra, você quer facilitar a tua vida, então você anula essa lei que te atrapalha, mas não, ela é boa, ela ajuda, ela protege. Mas o homem tira para ter uma vida mais arregada, mais tranquila, fazer o que quiser. Foi assim que foi feito. Mas nós vamos ser salvos todos pela graça, e para merecer essa graça, nós vamos ver que nós precisamos seguir uma lei, seguir uma regra, certo? E essa regra não foi mudada. Quero que você acompanhe o estudo aí, tá ok? Que Deus nos abençoe, que Deus abra sua mente com o Espírito Santo. Eu quero começar a história aqui, eu vou ler bastante porque está escrito aqui que eu não consegui gravar tudo, tá? Mas que você preste atenção, né? Que você vai entender do mesmo jeito. Nós vamos falar da história de Daniel aqui, que ele havia sido levado de Judá, né? Daniel era da tribo de Judá para a Babilônia como cativo, né? E foi obrigado a servir no palácio como conselheiro dos reis babilônicos. Daniel tornou-se o conselheiro, né, ali. Ele foi tão conhecido que tornou-se conselheiro do império. E por ter um espírito excelente, ele foi escolhido para ser ali líder, né? Você pode estar lendo aí na tua Bíblia, eu não vou ler todos, que fica muito, muito grande o vídeo, né? Daniel, capítulo 5, verso 12, o capítulo 6, verso 3, ali fala que Daniel tinha um espírito excelente, porque ele era usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Daniel foi um homem escolhido. O rei Dário, então, não apenas poupou Daniel, mas poupou, né? Porque ele tinha esse espírito excelente.
Ele constituiu também ele sobre todo o seu reino. No capítulo 6, verso 3, ele fala isso. Quando os oficiais, então, ali dos Medo-Persa, perceberam que o rei estava prestes a promover um velho cativo hebreu para governar sobre eles, ficaram enfurecidos e ciumados. Você vê como que as pessoas Se tem uma pessoa mais inteligente, que conhece mais, né, mais sábia do que nós, não importa de onde que ela é. Se ela traz benefício para a gente, nós devemos simplesmente aceitar e ponto final. Mas eles, voltado por querer cargos maiores, por não ficar por baixo, né, enciumados, cheio de pecados, né, ficaram com ciúme. Não, nós não queremos esse homem aí. Aí começam a armar uma armadilha para Daniel. Daniel era temente a Deus, e eles sabiam disso. Assim eles conspiraram, visando persuadir o rei Dário a assinar uma lei. Eu quero que você preste atenção na lei, que nós vamos falar da lei. Assinar uma lei determinando que durante os próximos 30 dias, qualquer cidadão que pedisse alguma coisa ao seu Deus ou a um homem que não ao rei, seria lançado na cova dos leões. Em Daniel 6, verso 7 fala isso. Aparentemente esses homens sabiam que Daniel era constante em sua vida de oração, era fiel, né? E firmemente comprometido em obedecer à lei de Deus, que proibia adorar deuses. Aonde que proibia adorar deuses na lei de Deus? Êxodo 20, o verso 3. Tá? Eu quero que você leia na tua Bíblia. Êxodo 20, verso 3 fala: não terás outros deuses diante de mim. Então, se ele orasse para Deus, esses caras que estavam tramando ali queriam que ele fosse punido. E Daniel só orava a Deus. Ele era temente a Deus. Então, por que hoje em dia pode adorar deuses? Não, não pode adorar deuses. Tá certo? Nós vamos falar sobre isso também. Como esperavam e vigiavam ali Daniel, né, dia e noite, os oficiais viram ele orando a Deus com as janelas dos seus aposentos totalmente abertas. Daniel não tinha medo, ele serviu o Deus do céu, o Rei dos Reis. Então, para ele não tinha problema nenhum. E nós temos vergonha, às vezes, de orar na frente dos outros, né? Temos vergonha de pegar uma Bíblia, pôr debaixo do braço e ir para a igreja. Não levamos mais a Bíblia, nós vamos com o celular. Olha para você ver, nós temos vergonha de Deus. Daniel não teve. Querido, não tenha vergonha de Deus. Né? Adore a Deus expressamente, abertamente, mas adore o Deus verdadeiro, não imagem. Eu vou te explicar um pouco sobre isso já já. Quando o rei Dário descobriu que havia sido tapeado, enganado, e que o velho amigo fora condenado à cova dos leões, tentou de todas as formas libertar Daniel da lei absurda que havia assinado. Ele foi enganado, foi induzido, né, a fazer uma lei para um propósito, mas tinha uma trama de Satanás por trás disso. Quando ele percebeu, ele tentou livrar Daniel de todas as formas, mas como ele tinha assinado uma lei e posto ali o símbolo do seu anel, o sinete, né, que comprovava a assinatura do rei, não poderia ser revogada. Você está entendendo? Mas a lei não podia ser mudada. Daniel foi conduzido às covas dos leões. Olha para você ver, a lei não podia ser mudada, o rei fez de tudo. Se a lei de um ser humano não podia ser mudada, revogada, por que a lei de Deus pode ser revogada? Se você está entendendo, nós vamos ver a seriedade disso na Bíblia, que a lei de Deus não é mudada, não tem emendas. Se Deus tivesse feito brechas para pôr emendas, a lei dele não seria perfeita. Nós estaríamos em maus lençóis, estaríamos todos perdidos. E o homem então faz emendas na lei de Deus. Você vê como que está errado? No entanto, Deus recompensou Daniel pela sua fidelidade, enviando um anjo para fechar a boca dos leões. Em Daniel 6, verso 22. Daniel era temente a Deus, não tinha medo e vergonha de Deus. Ele continuou orando com as suas janelas abertas. Então Deus foi lá e falou: este meu servo não tem o que temer, ele não tem pecados. Por que eu vou deixar ele pagar por algo que Satanás tramou, né? Deus vai lá e defende ele. Você vê que é interessante? Quando você estiver do lado da lei de Deus, querido, não tema, não tenha medo. Porque por mais que nós venhamos morrer aqui pela lei do homem, servindo ao Senhor, Deus vai nos chamar de volta e nos dar a vida. E se eu aceitar a lei dos homens e não a de Deus, eu não vou ter a vida. Eu vou ser chamado de volta, mas para a punição final, que nós estudamos no vídeo anterior. Você pode ouvir, né, o vídeo aí sobre o milênio que vai falar isso. Tá ok? Então, a profecia nos diz que nos últimos dias o povo de Deus terá de fazer decisões semelhantes a essa de Daniel, com respeito a qual rei vai obedecer ou a quais leis vão obedecer. Olha que interessante isso, presta bem atenção. As profecias falam
que nos finais do tempo, agora nós já estamos tendo que escolher. Qual rei que você vai seguir? Rei Jesus ou rei Satanás? Quando nós servimos outras leis, não estamos servindo ao rei Jesus. Certo? Porque só existe esses dois lados, dois caminhos. Deus e Satanás. Quando eu me oponho a qualquer coisa de Deus, eu sirvo ao outro lado. Não existe em cima do muro, meu amigo. O muro é de Satanás, tá? Então você tem que fazer uma escolha. Quem que você vai seguir? A lei do homem ou a lei de Deus? Se você seguir a lei do homem, estará condenado. Pode ter certeza. Se seguir a lei de Deus e o homem vir te condenar, como fez com Daniel, fique tranquilo, continue orando e buscando a Deus. Pague o preço. Se Deus não te livrar como livrou Daniel, não tem problema, porque Deus não livrou todo mundo. Muitos pagaram com a sua própria vida. Os apóstolos todos pagaram com as suas vidas. Mas ele livrou João. Ele livrou só alguns. João foi jogado num tacho de óleo fervendo e não aconteceu nada. Nada. Deus o livrou. Então, alguns foram livrados da morte e outros não. Então, não reclame. Se Deus não te livrar da hora da punição, morra em Cristo, que Ele te chamará quando Ele voltar. A lei de Deus foi dada à humanidade na forma escrita no Monte Sinai. Você sabe disso, né? Deus deu a sua lei escrita pelo seu próprio dedo. Foi assinada pelo próprio Deus. Então, é a mesma coisa com o rei colocou o seu carimbo lá, né? Do seu anel. Deus assinou com o seu dedo. Vale mais do que o carimbo do rei. E se a do rei não pode ser mudada, a de Deus muito menos. Tá? Nós vamos ler texto que prova isso, que não pode mudar nada. Deus chamou o seu servo Moisés para subir a montanha e após 40 dias Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Êxodo 20. Leia na sua Bíblia os 10 mandamentos que está em Êxodo 20, na tua Bíblia. Vamos ler? Eu vou ler ele rápido aqui para a gente não perder muito tempo, né? Que é interessante. Eu vou ler desde do verso 1 até o 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus fala te tirei da casa do Egito, queridos, da casa da servidão, nós estamos nesse meio, sabe por quê? Nós estamos num deserto e Ele vai vir nos tirar desse pecado para sempre. Então nós também somos esse povo. Nós estamos vivendo num deserto guiado por Deus, tirado do Egito, guiado por Deus para uma nova terra. E nós já estamos na fronteira. Só não podemos recuar agora, que o povo que recuou, todos se perderam. Ele continua falando daí no verso 3, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Tem tantas formas de adorar a deuses que você nem imagina. Tudo que você adora, que você coloca em primeiro lugar, se torna um Deus na tua vida. Certo? Ele coloca no verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Olha bem, do que há em cima dos céus. Por que adoram a imagem que está lá em cima? De pessoas ou de coisas que está lá em cima. Se Deus está falando, não adora. Deus não se deixou ser visto para ninguém fazer a imagem dele para adorar a sua própria imagem. A própria imagem de Deus não é para ser adorada, é para adorar a Deus, não a sua imagem. Certo? E aí ele continua dizendo então, ó, em cima dos céus, nem embaixo na terra. Então nada que está lá em cima e nem aqui embaixo na terra. Nada. Está entendendo? Não faça imagem de nada, de vaca, de boi, de bezerro, que nem foi feito lá no deserto, nada. Aí ele continua dizendo então, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Então nem lá em cima, nem na terra e nem nas águas. Querido, se você achar alguma imagem dentro de um rio, nas águas, não adore, não pegue para você. Porque já são imagens que alguém jogou fora porque não queria adorar e você achou. E muitos falam que caiu do céu. Não, não caiu do céu. Alguém que jogou fora. Alguém que fez antigamente e jogou fora. Aquilo ali não se destrói fácil. Esse material não se destrói fácil. Então está ali não é porque Deus enviou, né? Ninguém enviou. Está ali porque alguém jogou fora. Não adore, não é de Deus. Deus fala nem nas águas, embaixo da terra, nem aqui na terra e nem em cima. Tá? Nada. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para te santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Nos dias de hoje, claro que Jesus está falando aqui nem o carro, nem a fazenda, né? Nem nada, é nada que pertence ao teu próximo, certo? Você vê que ele cita aqui um monte de coisa. Todos, eu quero que você preste atenção, todos os nossos pecados, em tudo que nós pecamos, inclui aqui os 10 mandamentos, está aqui dentro, você sabia? A gente, quando peca em alguma coisa, nós estamos ferindo um item desta lei. Está tudo escrito aqui dentro. Tudo que você pode pensar no mundo está incluído aqui dentro dos 10 mandamentos. Então, quando eu cometo um pecado, eu estou transgredindo um mandamento desse. Você pode ter certeza. Certeza absoluta. Analisa com carinho isso, tá? Só que não adore deuses. Guarda a lei de Deus certinho. Se você tem dúvida em algum segmento que você está tendo na tua religião, na tua igreja, não estou falando mal, peça a Deus, Senhor, me mostra a verdade. Deixa a tua mente aberta para a verdade. Por favor. Vamos dar continuidade? Então vamos lá. A lei de Deus, então, nós falamos aqui, por 3 vezes na Bíblia, reis terrenos, eu vou citar aqui o nome deles, Herodes foi um, Assuero foi outro e o rei Dário foi outro. Fizeram leis que mais tarde quiseram mudar. Vocês sabem, né? A história de Esther, onde ele fez uma lei também para acabar com o povo de Esther e não pôde mudar mais. Né? Então esses reis fizeram leis que não puderam mudar, revogaram as leis. Então por que nós queremos revogar a lei de Deus? Né? Eles não puderam mudar. Se as leis de fracos e vacilantes reis eram imutáveis, como poderia alguém pensar que a eterna lei de Deus, escrita em pedras por seu próprio dedo, pudesse ser alterada? Você está prestando atenção nisso, meu amigo? Como que podemos pensar que a lei do próprio Deus, que não muda, vai ser alterada? Pode a lei moral de Deus ser emendada ou revogada? Pode? Eu te faço essa pergunta. Olha o que a própria Bíblia fala, meu querido amigo. Lucas 16, verso 17. Isso aqui é Novo Testamento. Nós estamos falando do Velho Testamento, mas no Novo Testamento fala sobre a lei de Deus, toda a Bíblia. Fala assim, ó. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei de Deus. Você está prestando atenção? Um tio sequer não pode ser tirado. Olha o que diz mais também aqui, ó. Em Malaquias 3, verso 6. Você pode ver tudo isso na tua Bíblia. Porque eu, o Senhor, não mudo. Se Jesus mudasse alguma coisa, estaria totalmente errado. Ele não seria o Deus verdadeiro, o Deus de palavra. A lei de Deus não muda, não pode mudar. O homem mudou, usado por Satanás. Não deixe ser usado também você. Não siga as leis de Satanás. As leis de Deus os 10 mandamentos. Deus não mudou com a sua morte e ressurreição. Ele deu direito a todos nós de perdão e salvação com a sua ressurreição. Mas não de mudança da lei. A lei nós vamos ver aqui, queridos, que ela não salva ninguém, mas ela mostra o caminho, ela mostra os pecados. Sem perdão de pecados eu não posso chegar até Jesus. E quando Jesus morre na cruz, ele me dá direito a este item, de ir à lei, obedecer para merecer a graça. Para que a morte de Jesus faça sentido na minha vida, eu preciso obedecer a lei. Não é com a morte de Jesus eu não preciso mais obedecer à lei que eu já vou ser salvo pela graça. Não, não é assim. Tem requisitos a ser seguido para merecer a salvação pela graça. Continuando então aqui, ó. Sob nenhuma circunstância pode os 10 mandamentos da lei de Deus ser mudado ou emendado. Essa lei é permanente como seu próprio autor. Ele mesmo diz, eu não mudo. Alguns dizem que os 10 mandamentos não são obrigatórios para os cristãos no Novo Testamento. O que Deus disse sobre isso? Olha bem, o que o próprio Deus fala isso? As pessoas falam que o Velho Testamento foi anulado, então as leis também. Então no Novo Testamento a morte de Jesus já resolveu tudo. Olha que mentira, que enganação. Tá? Em livro de Mateus 5, verso 18, ele fala assim, ó, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que quando se cumpra? Até que Jesus volta e acaba com o pecado. Nem o i, nem o tio, nada vai ser mudado até que Jesus volta e acaba com o pecado e leva os seus, aqueles que obedeceram, para o céu.
Você está prestando atenção? Abra sua mente e seu coração, que Deus te abençoe e te guarde, meus filhos, para que você consiga entender esse estudo. Eu quero ver você no céu, meu querido. Meus queridos irmãos e amigos. Presta atenção. E ainda aqui em Apocalipse 14, verso 12, olha o que ele fala para nós. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A perseverança, aqueles que não desistem, que vão ser vencedores lá no final. Quem são? A Bíblia diz quem são. Os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Não é esse mudado, trocado dia, trocado mandamento, não. É os mandamentos que está aqui em Êxodo 20. É esses mandamentos, querido. E toda a Bíblia em si, ela também são leis. A Bíblia toda é cheia de leis e regra. Olha que interessante. Eu quero ler com você o verso, nós lemos ali o verso 14 e 12, eu quero ler o 12, 17 para você ver. Como que fala também, Apocalipse 12, 17, como fala no Velho Testamento também, no Novo Testamento, sobre a lei de Deus e qual que é o povo que vai ser salvo. Presta atenção, quero que você leia nesse verso comigo. Tá? O verso 12, 17 fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher, que é contra a igreja de Deus, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem que é o restante da descendência de Deus? Os que servem hoje ao Senhor. A Bíblia deixa claro quem são. Olha aqui quem são. Os que guardam, olha aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então quem são o povo que vai ser salvo no final? Você está prestando atenção? Isso é muito sério? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, os que não desistiram, os que continuaram guardando os mandamentos de Deus, que está em Êxodo 20. Abra sua mente e seu coração. Por favor. Eu oro por você, mesmo sem te conhecer, para que Deus te dê essa iluminação. Mas tem muitos outros textos aqui que provam que é os que guardam os mandamentos de Deus. Então, se eu tirar um mandamento, não obedecer, eu não sou o que guarda o mandamento de Deus, eu estarei fora deste povo. Mas Deus morreu na cruz para dar chance para todos querer guardar os mandamentos dele e obedecer para merecer a salvação pela graça. A salvação pela graça é uma salvação de graça, mas ela envolve também a obediência. A obediência ao quê? Às leis de Deus. Sem a obediência às leis de Deus, sem emendas, sem mudança. Vamos continuar? Porque o nosso tempo está correndo, né? O Novo Testamento ensina claramente que o povo de Deus guarda os seus mandamentos. Todos sabemos que o mundo está hoje em tremenda dificuldade porque a maioria entende não ser tão importante obedecer à lei de Deus. A maioria, os que vão ser perdidos, são como a areia do mar. Nós estudamos no vídeo passado. Você pode ouvir o estudo do vídeo passado. Então essa maioria entende que não precisa guardar essa lei, que pode fazer emenda para que facilite para nós. É um engano. Se o povo do Velho Testamento obedecer a essas regras, sofreram por isso, e vão ser salvos também através dessa obediência, mas pela graça, nós vamos ser salvos pelos mesmos requisitos. Precisamos obedecer às leis para também merecer a graça. Já é tempo, Senhor. Olha o que fala no livro de Salmos. Davi fala, Salmo 119, verso 126. Salmo capítulo 119, verso 126. Davi fala assim, ó: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. A lei de Deus está sendo mudada. Davi escreve nos Salmos, porque ele já sabia o que estava acontecendo. E o que acontece no nosso dia de hoje? A lei foi mudada, foi jogada por terra, como fala na Bíblia. Foi pisada, pisoteada e escrita por homens movidos pelo espírito maligno. Não caia nessa. Saia deste caminho. Deus te chama. Ele fala que vai trazer as ovelhas de outros apriscos, de outras igrejas, queridos, para formar um só rebanho. E qual rebanho que é esse? Os que seguem os mandamentos de Deus. Em nome de Jesus, abra teus olhos. Vamos continuar aqui. De acordo com a Bíblia, o que é pecado? De acordo com a Bíblia, o que é pecado? Vamos ver? Em 1 João 3, verso 4, fala: o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Se eu não sirvo a lei, não obedeço a lei, eu estou pecando, porque daí eu estou fazendo todas as coisas que não deveria. Então, para mim não pecar, eu preciso ir na lei. Ver na lei o que não pode fazer, aí eu não vou pecar. Lembra que eu falei que todos os pecados que cometemos, nós transgredimos a lei?
um ponto da lei? Pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem regras, eu faço a regra que eu quero, quando eu ponho um mandamento que eu quero, eu troco, eu estou tirando regras de Deus e pondo minhas regras. É assim que o homem fez. E ele está em pecado. Mais um texto, Romanos 7, verso 7, fala assim, ó. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, Paulo fala. Olha bem, pois eu teria conhecimento da cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás? Olha bem. Então, como que nós íamos saber se é pecado matar se na lei não estava escrito, não tivesse escrito matar é pecado? Se cobiçar é pecado. Você está entendendo a gravidade? Então, se não pode mudar, tem que seguir o que está ali, do jeitinho que está. Vamos continuar então. Então, pecado é a transgressão dos 10 mandamentos, ou, como foi lá no início, Eva violou a lei que diz, não cobiçarás. Ela cobiçou. Quando ela comeu o fruto, ela cobiçou querer ser igual a Deus. Porque Satanás falou, você vai ser igual a Deus, você vai ter conhecimento do bem e do mal. E ela cobiçou. Então, os 10 mandamentos existem desde o Éden. Deus só escreveu eles em tábuas depois, mas sempre existiu. Assim transgredir a lei dos 10 mandamentos que foi escrita com o próprio dedo de Deus. Em Êxodo 31, 18 está escrito isso. Leia lá, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo 32, 16 também. É pecado. Cada pecado que qualquer pessoa possa cometer é condenada em pelo menos um dos 10 mandamentos. Ele abrange todo o dever do homem. Eclesiastes 12, verso 13. Leia em Eclesiastes 12, verso 13. Então, lembra que eu falei? Todos os pecados que cometemos transgride um ponto da lei? Exatamente isso. Quando tomamos ciência do nosso pecado, procuramos por um Salvador. Né? A gente sempre recorre a Deus quando estamos em perigo, quando estamos em pecado. Foi isso que ocorreu com Adão e Eva ao oferecerem a primeira oferta pelo pecado. Assim o diabo odeia de modo muito particular a lei de Deus, porque ela nos dirige a Deus, a Jesus, para a salvação do perdão. Por isso que o diabo quer mudar a lei, quer que a gente transgrida a lei, porque se transgredir a lei você vai se perder, nós vamos se perder. Ele odeia a lei. Então ele quer mudar de qualquer jeito. Tanto que esse foi o pecado dele. Ele falou no céu que a lei de Deus era difícil de ser obedecida, né? Ele queria ser livre, não guardar lei nenhuma. Deus falou, não, essa é a lei que vai reger o mundo. Então, por isso que ele foi expulso do céu. Essa que foi a dificuldade de Satanás. Foi o pecado que levou o povo de Israel a construir um bezerro de ouro para adorar em lugar de Deus. Eles quebraram o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Incrível, né? Suponhamos que nós, peque apenas 3 vezes por dia. Uma mentirinha aqui, um mau pensamento ali, e ainda seriam 1095 pensamentos em um ano. Multiplicando isso pelos anos da nossa vida, descobriríamos que tenhamos um grande problema, né? Muitos pecados. E se nós não ir à lei de Deus, para descobrir aonde estamos pecando e parar, estaremos perdidos. As pessoas são salvas por guardar a lei? As pessoas são salvas por guardar a lei? Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos por fazer algumas coisas. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos por obediência à lei de Deus. Então a lei não vai salvar ninguém, mas ela mostra aonde estamos errando, para pararmos de errar, para merecermos a graça. Então é um conjunto, não é só uma coisa, é obediência e trabalho. Quando eu obedeço a Deus, eu vou trabalhar para Ele. Porque se eu obedeço, eu trabalho. Quando você obedece o pai ou a mãe dentro de casa, que eles falam, filho, lava uma louça, varre a casa, corta a grama do quintal, você é beneficiado. De alguma forma, você é beneficiado. Mas se você não faz, você é castigado. A lei é essa. Faça e tenha o benefício. Nós vamos à lei para nos pedir perdão e não cometer o erro, e o benefício vai ser a salvação pela graça. Ok? Então, as pessoas são salvas por guardarem a lei? Não, mas precisa obedecer à lei. Ninguém é salvo por guardar a lei de Deus, todos são salvos pela milagrosa e operante graça de Deus, mas pela lei, guardando a lei de Deus.
Não é ela que vai salvar, mas precisa obedecê-la. Mas aqueles que são salvos ou transformados pela graça de Jesus querem obedecer à sua lei como expressão de um amor e ação de graça a Ele. Olha que interessante. Então aquele que quer ser salvo, ele obedece à lei porque Deus deixou essa lei, deixou regra. Então se eu quero estar no céu, eu quero estar num mundo sem pecado, onde Deus promete que não vai haver dor, sofrimento, lágrima, choro, nada, eu preciso obedecer essa lei. Eu preciso fazer aqui da terra um pedacinho do céu. E quando nós guardamos a lei do sábado, guardamos o sábado, este dia é um dia que nós fazemos dele um pedacinho do céu aqui da terra, onde esquecemos de tudo, lembramos do nosso Criador. O sábado é para lembrar que existe um Criador que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nela há. E é onde ele nos dá a tranquilidade e a paz. Isso quer dizer, nós vamos ganhar isso lá no futuro, quando Jesus voltar. Querido, eu vou terminar esse vídeo por aqui e vou dar continuidade a esse mesmo tema ainda, tá? No próximo vídeo. E quero que você assista. Em nome de Jesus, não perca, para você entender mais sobre a lei de Deus. E comece a obedecer à lei de Deus. Não importa o sofrimento que você vai ter, mas se você quiser estar no céu, porque o próprio Deus falou que nós íamos sofrer aqui em nome dele. Nós íamos passar por muitas turbulências, mas Deus estará no barco com você. Acredite. Em nome de Jesus, que esse seja o seu desejo do seu coração. Quiser aprender mais, escreve no comentário aí. Me procura, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para isso. Que Deus te abençoe e te guarda. Amém?